Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 947 de hoje. 947 porque começa aproximadamente às 9h47 da manhã. Hoje começando uns minutinhos mais tarde, porque eu estava em mentoria. Eu mentoro outras pessoas e também sou mentorada, né? Então sempre nós estamos no caminho de mão dupla. Ser professor de yoga é isso, você sempre está no caminho de mão dupla. Você ensina e você aprende. Você ensina, você aprende. Você aprende e você ensina. É assim que funciona essa profissão. Meu nome é Patrícia Zillig, ou Pati Zillig, como muitos me chamam, e aqui é o canal onde você, que é professor de yoga ou aspirante a essa nobre filosofia de vida, pode ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Então, aqui vamos ter várias sacadas de como você pode ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga, tá? E aí, o tema hoje é praticamente, né, o tema que é o cerne nesse canal, que é 5K como professor de yoga. Funciona? É possível? E aí, escreve nos comentários se você acha que 5K como um professor de yoga é possível. Quero saber de você. Se você acredita que isso é possível ou não é, enfim, qual que é a sua vivência em relação a isso. Então, vamos lá. Então, eu quero definir primeiro o que é o Yoga 5K, por que eu falo tanto sobre Yoga 5K nesse canal. 5K é R$ 5.000 por mês. Só que não é R$ 5.000 por mês uma única vez. É você faturar isso, ganhar isso de maneira consistente. Paty, o que é de maneira consistente? Todos os meses você ganhar aproximadamente R$ 5.000, não menos que isso, tá? Por que eu falo aproximadamente? Porque tem meses que você pode ganhar mais, né? Então eu sempre coloco algumas dicas aí de como você manter a sua segurança financeira. E para você manter a sua segurança financeira, você tem ali que ter umas reservas de alunos, porque tem sempre algum aluno em férias, enfim. Então eu falo bastante sobre isso. Então, de maneira consistente. Por quê? E por que R$ 5.000? Se eu pegar qualquer cidade, né, do Brasil, mesmo se você estiver fora do Brasil, tá? Eu sei que tem gente de Portugal que me acompanha aqui também. Se você estiver fora do Brasil, o que acontece? Aproximadamente R$ 5.000, né? Converta aí para sua moeda para ver quanto que dá para você na sua moeda local. Mas se eu olhar R$ 5.000 e olhar uma vida que não é uma vida cheia de luxos, digamos, iate, né, como Pica-Pau, iate, mulheres, né, nada disso, né, US$ 100.000, mas uma vida que seja uma vida confortável, que você possa custear coisas que você gosta, como morar num bairro que você gosta, pagar o aluguel, né, pagar o condomínio, IPTU, o seu carro, gasolina, enfim, ou transporte, se você costuma ir de Uber, você comer bem, você poder comer fora, poder pedir comida, poder pagar todas as suas contas, poder comprar alguma coisa que você queira, poder fazer cursos que você queira. Então, quando nós pensamos em R$ 5.000, em qualquer cidade de São Paulo, desde que, lógico, você não precisa morar num condomínio extremamente luxuoso, que tenha tudo, mas R$ 5.000 é um valor que você consegue viver dignamente bem. Você consegue fazer todas essas coisas que eu te falei. Então, né, logicamente, você não vai morar no metro quadrado mais caro, né, por exemplo, de Nova York, que caro, mas se você estiver morando aqui no Brasil, geralmente R$ 5.000 é um valor interessante que você consegue fazer bastante coisa, tá? E a média dos professores de yoga, a média aproximada dos professores de yoga no Brasil recebem de 2 a 3 mil, tá? Geralmente. Por que média, Paty? Média, assim, pegamos todos os professores de yoga que existem no Brasil, né, pelos estudos, e tem alguns que ganham 15, 10, e tem alguns que ganham 2 ou 1, ou às vezes menos de R$ 1.000 por mês. Quando você equaliza, dá aproximadamente 2 a 3 mil. Mas eu tenho muitos amigos, colegas de profissão, que ganham de 2 a 3 mil reais por mês com aulas de yoga. Então, é muito comum as pessoas ganharem esse valor quando estão na profissão. E acreditam que está tudo bem, tá? E acreditam que está tudo bem. Uma vez, eu tive uma conversa com uma colega de profissão que ela tinha um cargo muito bom no mercado, no mundo corporativo. Ela era super qualificada no mundo corporativo, era consultora, ganhava super bem, tinha muitos benefícios, e ela, assim como eu, abriu mão da sua profissão, mesmo gostando da profissão, porque achou algo com mais propósito, que é yoga, né, ministrar as aulas de yoga. Então, ela abriu mão da profissão dela para focar, né, em aulas de yoga. E quando ela fez essa mudança, ela também fez todas as reservas financeiras, ela fez tudo isso, tá? Então, essa colega de profissão fez a mesma coisa, fez reserva financeira, fez a mesma coisa que eu fiz. Só que aconteceu o seguinte, depois de um tempo ministrando aula, estando na profissão de yoga, eu estava conversando com ela e ela me disse a segunda frase,
que ficou assim com uma pulga atrás da minha orelha, que foi o seguinte, Paty, mas tudo bem eu ganhar pouco, porque é o preço que se paga quando você escolhe estar numa profissão com qualidade de vida, né? Aí eu falei, cara, não, falei, para tudo. Você não merece, você não abriu mão de um cargo, de uma profissão super, né, que estava super em ascensão dentro de uma empresa, com salários e benefícios e tudo mais, para você ganhar pouco. Isso não existe, assim, é um paradigma que a gente tem, é um paradigma que a gente criou muitas vezes para que a gente se acomode e fale, tudo bem, vou continuar na profissão mesmo ganhando pouco. Mas não é o que deveríamos fazer. Então, se você pensa, se você está nessa situação, que você estava no mundo corporativo, migrou para professor de yoga, não tem sucesso na profissão, e fala essa frase, mas tudo bem, nós trabalhamos com qualidade de vida, né? Então não dá para ter tudo. A gente tem mais qualidade de vida, mas não tem tanto dinheiro, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Por que não está tudo bem? Tem que ter um mínimo. Se você não ganha o mínimo, um valor decente, para que você cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, cuide do seu bem-estar e estude, tenha tempo para descansar, porque geralmente aquele professor de yoga que não ganha muito, começa a ministrar muita aula, e não, você ministrando muitas aulas, o que vai acontecer é você não vai ter tempo para você, nem para sua saúde. Então não tá tudo bem você ganhar pouco, tá? Eu quero te falar de novo. Não está tudo bem você ganhar pouco. Se você fala assim, até agora você ganhou pouco, pouco dentro do contexto, tá? É relativo pouco. Aqui quando eu falo pouco, de 2 a 3 mil, tá? Eu considero isso. É metade do valor que esse canal propõe, né? Então, no mínimo, você teria que ganhar mais que o dobro disso, 5K, tá? Para você ter uma vida digna, você conseguir investir em você, os seus alunos vão ter um benefício ali quando você investe em você, suas aulas vão se aprimorar. E seus alunos vão crescer e evoluir junto com você, porque você evoluiu também. Então, é um ganho, todo mundo ganha quando você ganha bem, tá? Então, pensa no seguinte, você é, sim, responsável pela evolução do seu aluno e pelos seus próprios estudos. Quando você ganha pouco, você não consegue trabalhar coisas em você, como evoluir, buscar informações, cursos e tal, para que você se melhore. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, logo quando me formei, apesar de ter tido uma formação super longa, uma formação que eu fiz quase 3 anos antes de prestar minha primeira prova como instrutora, tive banca avaliadora e tudo mais. Fiz, e durante 4 anos eu prestei prova todos os anos para fechar o meu grau como instrutora, fechar o meu certificado, tá? Por mais que eu tenha feito tudo isso, e eu fazia curso, no mínimo, assim, chutando baixo, eu fazia de 2 a 3 cursos no mês, fora em todas as aulas que eu ia, livros que eu ia, eu sempre estava comprometida em todos os eventos de onde eu estivesse, de aula, curso, formação de aluno, até para ser instrutor, enfim, sempre estava envolvida em tudo. Então, eu sempre estava atualizada. Mas, mesmo assim, eu senti uma defasagem em algumas coisas que a minha formação não me deu e que eu sentia necessidade, que eu precisava disso para evoluir. Vou contextualizar aqui. Algumas coisas que eu senti que eram lacunas minhas, tá? E eu fui para investir nisso, tanto em curso quanto em outras coisas. Então, uma das minhas lacunas, eu senti que eu não sabia me divulgar. Eu não sabia divulgar minhas aulas. Eu não sabia como oferecer e para quem oferecer as minhas aulas. E aí eu comecei a fazer o quê? Fui buscar cursos de marketing digital, fui aprofundar o que são as redes sociais, entender quais são as redes sociais, o que acontece, como mexer, o que postar, quando postar, qual frequência. Então eu fui me aventurar nisso. Primeiro estudando por conta própria, né, assistindo vídeos, e-books e tudo mais, materiais gratuitos, e depois eu comecei a fazer cursos pagos, porque eu queria entender como é que funcionava o anúncio, como é que funcionavam as coisas, e mentorias. Então, passei por vários cursos e por várias mentorias para entender melhor como funciona esse mundo de marketing, esse mundo de divulgação. E aí vem outras coisas, né? Então, participei de vários eventos, cursos e várias coisas relacionadas a como me olhar como empresa, a como organizar o meu negócio, né, para que ele fosse uma empresa que funcionasse. E também tiveram outras coisas relacionadas à minha prática, que eu chamo de papo de tapetinho, né? Tem coisas que eram coisas que são importantes, mas que não necessariamente são coisas que vão ter um impacto na sua aula, né? Mas vai ter impacto na sua quantidade de alunos, então acaba impactando também, que é essa questão da organização do seu negócio, e tinham outras coisas que eram relacionadas diretamente a sentar no tapetinho e ministrar aula. E aí, quais eram as minhas lacunas de aula? Eu comecei a buscar muito
personal. Por quê? Porque personal, ele dá uma lucratividade melhor e tem uma coisa que eu gosto muito, que é o acompanhamento muito próximo e direto. Quando você ministra aula em grupo, você também consegue fazer esse acompanhamento? Consegue. Mas você pode perceber, quem faz aula personal evolui mais rápido. Isso com qualquer modalidade, yoga, musculação, enfim, qualquer pessoa que faça aula personal, ela vai evoluir mais rápido, porque a atenção é só em você, a atenção é em você, nas suas dificuldades, nos seus desafios, nos seus objetivos, então é direcionada. E quando você faz a aula direcionada para o seu aluno, o aluno ele vai evoluir mais rápido. Mas para que isso aconteça, você tem que entender quais são as dificuldades, as dores dele, as dores não só físicas, tá? As dores internas, emocionais, mentais, o que ele mais está travando a evolução dele, não só na aula de yoga, mas na vida dele. E o que o yoga pode contribuir para isso, tá? É a que nós chamamos de transformação. E quais são os objetivos, os desafios daquela pessoa? Então, o que ela quer atingir na vida dela e o que você, como professor de yoga, conhecendo toda essa filosofia, pode contribuir para isso. Tá? Então, tem que pensar nisso. E aí você pensa, tá, mas essa pessoa, ela quer entender, ela quer, por exemplo, uma coisa que hoje está muito mais latente, está muito mais em destaque do que antigamente, que é a questão da saúde mental. Tá? Aí você fala da saúde mental. E o que a gente pode relacionar à saúde mental, né? Então, aí você fala, pô, mas eu sei que fazer alguns pranayamas ajuda na ansiedade, eu sei disso e tal. E aí eu comecei a fazer as aulas, só que apareceram situações muito específicas para mim. O que são situações muito específicas para mim? Apareceram casos de pessoas, às vezes, com intestino irritável, ou apareciam pessoas que já eram alunas e elas ficaram gestantes e elas queriam continuar praticando a aula personal. Apareceram pessoas com limitações corporais, por exemplo, com muitas dores nas costas, na região da lombar, ou com dores nos joelhos, tem o nome condromalácia. Condromalácia, teve gente até que apareceu com leucemia. Então, tinham várias pessoas com vários perfis diferentes que apareceram para serem meus alunos personals. E aí eu tive que buscar ajuda, porque eu tenho 2 valores que eu uso muito no Viver de Yoga Personal, no programa, que são valores meus também, que é a ética e a responsabilidade profissional. Então, o que é a ética? É assim, você, né, não fazer para o outro o que você não quer que aconteça com você, enfim, né? É ação e reação, é a lei do karma. Karma não é bom e ruim, é ação e reação. Então, se você faz uma coisa ruim para a pessoa, vai voltar para você, se você entende isso, né? Então, mas ética é uma coisa de você não, né, puxar o tapete do outro, tá? Para cada um é uma coisa. Mas a responsabilidade profissional, ela está conectada muito fortemente, o que é, eu vou ministrar alguma coisa que realmente vai ser efetiva para esse aluno ou pode prejudicar o quadro dele? E aí, como é que eu fiz para resolver essa situação? Como eu fui buscar essa informação? Eu fui o seguinte, eu fui buscar cursos relacionados a entender a fisiologia do corpo humano e o como o yoga ele atuava no corpo humano em algumas situações. Então, eu fiz muitos cursos. Eu fui buscar professores de yoga que também entendiam mais da fisiologia do corpo. Então, eu fiz muitos cursos, principalmente de um professor de yoga que é médico. E aí eu fui pegar várias informações e tirava muitas dúvidas. E esse professor acabou se tornando um orientador para mim. Sempre quando eu tinha um aluno novo, personal, e esse aluno tinha um quadro muito específico, eu conversava com ele, conversava com a consultoria dele, fazia consultoria com ele, e ele me orientava e me ajudava a montar essas aulas. Depois de um tempo, isso ficou mais orgânico, porque você vai conhecendo mais. Mas, ainda assim, se tem um caso muito específico, eu, inclusive, pedia, quando possível, para esse aluno se consultar com ele. Teve um caso, por exemplo, de um aluno que chegou para mim, que a ex-esposa já fazia aula comigo, a filha já fazia aula comigo, e aí ele queria também fazer aula comigo. E só que ele tinha um quadro muito complexo. Apesar de ser saudável, ele tinha leucemia há muitos anos, né? E ele também tinha um quadro lá que ele era alérgico a anti-inflamatórios, ele não podia tomar anti-inflamatório e ele sentia dores no corpo. Então era uma situação muito complexa, apesar dele ser jovem, dele aparentemente ser saudável, tinha esse quadro. O que eu fiz? Eu fui conversar, né? Nesse caso, eu pedi para esse futuro aluno conversar, fazer uma consulta com esse médico. E depois desse médico ter feito a anamnese, eu fui conversar com ele para ver o que eu podia e o que eu não podia ministrar dentro de uma aula para ele. Então, as primeiras aulas com esse aluno foram aulas muito focadas em aprender a respiração,
não foram nada de técnicas intensas, sabe? Não fiz nada de técnicas intensas, nada de algumas coisas muito pesadas, nada de força, era muito focado em flexibilidade, a conexão com ele mesmo, concentração e trabalhar respiratórios. Basicamente foi isso naquela época. Porque se eu desse qualquer coisa que intensificasse as dores físicas dele, ele poderia, o que acontecer? Não poderia tomar anti-inflamatório. Então, ia causar um desconforto muito grande, ele poderia nem conseguir trabalhar por causa da dor. Então, olha como é importante você fazer uma análise do seu aluno. Não precisa chegar nesse ponto, esse foi um caso muito extremo, mas se você aparece uma situação, um aluno assim, o que você pode fazer? Você não vai ministrar aula para ele enquanto você não tiver certeza do que você pode dar. Isso é responsabilidade profissional. Você é o profissional de yoga. Ele espera que você oriente ele para que ele melhore, tenha mais qualidade de vida, não menos. Então, nesse caso, eu sempre gosto de pecar pelo excesso, né, de segurança, e vou sempre pedir, além de, às vezes, um laudo médico dele, né, que esse aluno passe, né, com o médico, e esse médico diga também uma outra opção, o que ele pode fazer, porque ele não pode, mas eu fiz essa análise também, tá? Então, se você não tiver algum professor de yoga que é médico próximo de você, você não conheça, o que você pode fazer? Escreve uma carta para esse médico ou conversa com esse médico do seu aluno, do seu prospect, para entender o que ele pode e o que ele não pode fazer, tá? Então, fica a dica aí. Então, essa é uma das coisas. Tá, mas o que isso tem a ver com ganhar 5 mil reais por mês com aulas de yoga? Isso tem totalmente a ver. No meu caso, a maneira mais eficaz que me fez chegar no 5K foi realmente focando em aula personal. Pô, Paty, mas eu gosto de aula em grupo. Eu também gosto, adoro aula em grupo. Então, eu mantinha algumas aulas em grupo. Mas, no meu caso, as minhas aulas em grupo, elas não tinham, elas não me davam um valor, um retorno financeiro legal. Porque, eu achava que era missão, enfim. Então, eu pegava muitas aulas em grupo para não fechar. Então, às vezes, o professor ia embora, ou o professor não podia mais ministrar aula naquele horário, então eu pegava todas as aulas em grupo que aparecia na escola, porque eu não queria que fechasse uma turma. Só que às vezes aquela turma estava vazia ou não tinha ninguém, então aquilo não trazia retorno financeiro para mim. E eram muitas turmas em grupos que não me traziam retorno, e muitos projetos de yoga que não me traziam retorno, mas o que sempre me sustentou foi o personal. Até que eu conto a minha história aqui, que eu tive burnout, foi justamente porque eu fiquei com todas essas aulas que não me davam retorno, mas as aulas de yoga personal que me davam retorno. E aquilo estava pesando muito, aquelas aulas que não me davam retorno pesavam muito, e aí a personal me mantinha. E eu tive que falar não para muita coisa, então abri mão de aulas em grupo, de projetos que não me davam uma lucratividade, fiquei com algumas aulas em grupo, poucas, porque eu gosto também, e foquei em personal. Foi aí que eu comecei a realmente ganhar dinheiro com qualidade de vida, tá? Porque eu ganhava dinheiro, mas não tinha qualidade de vida, não tinha tempo para mim, nem para nada. Então também não adianta você ganhar uma grana alta, você ter uma vida, né, que você ganha 15 mil reais ou até mais que isso, mas você não tem qualidade de vida, você dorme pouco, né? Eu dormia 4 a 5 horas, às vezes 5 horas por noite era muito. Comia mal, engordei, porque se você não dorme, o seu corpo não descansa, nada funciona. E aí eu achava que estava arrasando, mas não estava. O que acontecia foi aquele acúmulo de estresse por não descansar e por levar a vida desse jeito, fez com que eu tive um burnout como professora de yoga. Eu já tinha tido um burnout no mercado de trabalho, no mundo corporativo, e eu tive também como professora de yoga. Por quê? Porque eu sou uma workaholic em recuperação. Então, já não é uma coisa que me orgulho, mas é algo que eu lido a vida inteira, porque eu gosto de trabalhar, gosto de produzir, mas isso não é saudável para ninguém, ter uma vida dessa maneira. E como estamos numa profissão que nós oferecemos e proporcionamos qualidade de vida para as pessoas, é interessante também que você tenha qualidade de vida, senão fica sem base, fica sem contexto. E foi esse dilema existencial que eu entrei. Forneço qualidade de vida para as pessoas e não tenho. E aí eu fui rever a minha vida. Bom, então tá. Então, quando eu comecei a fazer isso, realmente eu comecei a ganhar, continuar ganhando bem, mas sem ter um excesso de ocupações e sem dormir pouco. Então, é possível. Mas como é que eu faço isso se eu cobro pouco? Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, para você ganhar 5 mil reais por mês, você tem que fazer as contas na sua agenda. Você vai ter que pegar aí uma planilha, você vai ter que pegar aí sua agenda e vai falar o seguinte, quanto eu cobro por aula?
Primeira coisa, uma regra muito importante aqui, que eu sei que muita gente não faz, tá? Por que eu sei que muita gente não faz? Porque vocês me contam. A minha agência, os meus alunos, todo mundo me conta. Aulas de yoga em grupo e aulas de yoga personal, elas têm valores diferentes. Se você cobra mais barato na sua aula, é um valor super pequeno na sua aula personal, e você cobra o mesmo valor na sua aula em grupo, começa corrigindo isso aí, tá? Porque a aula personal, ela é personalizada, é só você e o aluno. Então, você vai cobrar um valor maior, porque você está dando mais atenção para aquele aluno do que você cobraria numa aula em grupo. Porque a aula em grupo você tem outras pessoas, o montante de todos aqueles alunos vai custear o valor da sua hora, tá? Você sempre tem que pensar quanto vale a sua hora, tá? E não é a sua hora, eu vou cobrar, sei lá, R$ 30 por hora. Não. É o quanto você já investiu nos seus estudos, o quanto você já investiu na sua carreira, tempo, experiência, prática, tempo de tapetinho, para que você chegasse ali naquela 1 hora de aula e conseguisse gerar transformação naquele seu aluno. Então, não é só 1 hora do seu dia, é 1 hora de tudo aquilo que você já fez antes para que em 1 hora você realmente trouxesse transformação na vida daquele aluno, tá? Então, é diferente o conceito. Nada de pensar, é 1 hora do meu dia só que eu poderia estar assistindo Netflix. Não, é 1 hora de tudo que você já investiu até agora para resolver e causar transformação real na vida do seu aluno, tá? Então, a primeira dica é: aula de yoga personal, ela tem um valor superior e as pessoas já sabem sobre isso, do que uma aula em grupo, tá? Então, se você cobra o mesmo valor, reveja e ajuste isso. Paty, mas eu vou ter que cobrar o valor mais alto de todos os meus alunos? Não. Aluno antigo, você não mexe, tá? Aluno antigo, você só vai fazer reajuste todos os anos, conforme algum índice aí que você faz. Mas aluno antigo, você não ajusta. Por que você não ajusta? Porque aluno antigo, ele tá acostumado com aquele valor, ele entrou dentro de um contexto, ele entrou dentro de uma regra que você criou. A regra é o seguinte: você vai ministrar a aula para ele 2 vezes por semana, ele vai pagar, sei lá, R$ 30 por hora, tá? Eu sei, porque tem gente que cobra isso, tá? Se você cobra isso atualmente, tudo bem, não tem problema. Mas aí, quando passar 1 ano dos seus alunos, você vai fazer um reajuste, mas você não vai fazer um mega reajuste, porque não dá para você cobrar R$ 100 de uma aula que você cobrava 30. Porque aluno antigo, ele vai sair. Ele entrou, a regra do jogo era pagar R$ 30 e você ministrar uma aula. Não dá para você falar que ano que vem vai ser 100. A diferença é muito grande, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar novos alunos que te tragam essa lucratividade. Você vai ter que buscar gente nova, você vai ter que prospectar gente. E aí, quando você for prospectar essas pessoas, aí sim já vai ser um valor novo, um valor que compense para você financeiramente, tá? Porque senão não faz sentido. Senão, o que vai acontecer? Se você for prospectar com um valor novo e aumentar o valor dos seus alunos antigos, você vai perder os seus alunos antigos. O risco é grande, tá? Eu já vi isso acontecer. Inclusive, eu vi um caso, vou trazer um caso aqui sobre essa questão de aumentar o valor de aluno antigo, que é o seguinte: eu atuei numa escola de yoga, em que um professor de yoga mais antigo, mas ele não era antigo na escola, ele tinha acabado de entrar na escola. E o que ele fez? Ele assumiu o financeiro, e aí ele falou assim: putz, o financeiro dessa escola não tá legal. E aí ele fez alguns ajustes. Entre esses ajustes, o que ele fez? Vou aumentar o valor dos alunos antigos. Né? E nós falamos: não faça isso. Aí o que aconteceu? Ele foi lá e fez. Ele fez uma das alunas mais antigas da escola, conversou e quase nós perdemos ela por causa disso. E um dos alunos mais antigos e fidelizados e perfis da escola, que tinha condição financeira sim de pagar aquele valor, o que estava sendo proposto, mas era muito abusivo do valor que ele estava antes para o valor que estava sendo proposto. Eles estavam propondo o valor de tabela de aluno novo, sendo que o cara já tinha mais de 10 anos de prática. O cara, ele simplesmente saiu. Ele não saiu porque ele não podia pagar. Ele saiu pela falta de consideração com o aluno antigo. Ele foi embora pela maneira como aquilo foi conduzido. E eu realmente falei naquela época, olha, eu não me conformo. Eu vou trazer esse cara de volta. E aí, o que eu fiz? Eu combinei com a equipe, fui lá, conversei, porque eu sempre fui de aquela pessoa de ter contato com os alunos genuínos, de se tornar amiga dos alunos e poder ter uma abertura de conversa e diálogo. Porque fazia
passeios de final de semana. Então, era natural ter aula de sábado e depois todo mundo ia almoçar. Até uma vez teve aula de sábado e a gente foi para a praia. Eu tive que comprar um biquíni no caminho porque eu nem estava preparada, entende? Então, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem e era muito divertido. Então, eu tinha abertura com os alunos, porque os alunos me viam como uma pessoa que eles poderiam saber. Então, eu fui trazer esse aluno de volta. Eu conversei com ele e falei, olha, erramos, queremos você de volta. E aí, eu fiz o valor que ele pagava antes, sem reajuste nenhum, porque a gente errou, né? E aí, ele voltou. Conseguimos trazer ele de volta. Mas é uma coisa que não precisava, é um desgaste que não precisava, um desgaste na relação com o aluno que não precisava, tá? Então, aluno antigo, você não mexe, tá? Então, a primeira coisa, valor de aula em grupo e valor de aula personal são valores diferentes. No mínimo, se você pensar o dobro ou 3 vezes mais. Mas no mínimo o dobro do valor da sua aula em grupo, tá? Não menos que isso. Então, já parte do princípio que você tem que cobrar mais pela aula personal. O segundo é, você não vai ganhar dinheiro em cima de aluno antigo. Você pode, reajustando para o valor de uma tabela nova que você propôs. Aluno antigo, você vai reajustar anualmente depois de 1 ano de prática. Não adianta falar, o aluno entrou em dezembro, virou o ano em janeiro, você vai ter reajuste. Não, ele tem que ter no mínimo 1 ano com você, senão também não faz sentido, tá? Você querer reajustar alguma coisa e o aluno está com você há 3 meses, 1 mês. Também não faz sentido nenhum, tá? Tem que ser coerente. Tá, mas então o aluno antigo, ele não vai agregar nessa outra versão? Pode. Por exemplo, se você tem um aluno de aula em grupo e ele quer fazer personal, você pode oferecer já dentro de uma tabela maior, porque ele nunca fez aula personal. Aí tudo bem, você está fazendo um upgrade de um serviço que ele não fez ainda, que é uma aula personal. Ou ele oferecer para ele um curso, uma oficina de Japamala, uma oficina de Pranayama. Então, ele pode agregar nisso, mas você não vai aumentar o valor dele da aula que ele faz hoje, tá? Então, segunda dica é, você não vai chegar a 5K aumentando o valor dos seus alunos antigos, tá? Não cometa esse erro nunca. E para fechar, então, a terceira dica de como você faz isso. Como é que você chega no 5K? Então, primeiro, né, você valor de aula em grupo e aula personal são diferentes. Segundo, você não vai chegar nesse valor mexendo no reajuste da mensalidade ou das aulas do seu aluno antigo, tá? Não cometa esse erro. Então, a terceira dica de hoje é o seguinte: você tem que verdadeiramente começar a pensar na sua preparação. O que é preparação? São passos importantes para que você chegue na prospecção de maneira mais segura. Então, tá, Paty, mas como é que eu faço isso? Tem muitos passos dentro da preparação. É você definir o seu subnicho. É você saber para quem você vai falar. Ou se você vai trabalhar presencial, híbrido ou só online. É como aqui, se você vai trabalhar presencial, qual que é a região? Quais são os horários da minha agenda que eu vou ter livre para colocar aulas mais lucrativas para mim? Aulas personal, principalmente, mas pode ser uma aula em grupo que tem uma lucratividade interessante para você. O que eu vou ter que falar não para falar sim para mim, para falar sim para o meu Yoga 5K? Então, tudo isso está na parte da preparação, tá? Essa preparação ela é importante. Não caia no erro de fazer o fazejamento. O que é o fazejamento? É você sair fazendo sem se planejar. Não caia nesse erro. Porque quando você cai no erro do fazejamento, você não se planeja. E quanto menos você planeja, menos você tem resultado. Aí depois você vai fazer prospecção, fez um flyer bonito, saiu distribuindo por aí, pagou um designer, pagou alguém para entregar, ou investiu dinheiro em anúncio, e você não teve resultado. Você pode até ter trazido gente para prospectar, mas chegou na hora e você fala, cara, o que essa pessoa tem a ver comigo? Aí fala, eu gosto de ministrar aula para, sei lá, para professores de artes marciais. Chegou uma senhora de 70 anos. Nada contra, mas dificilmente uma senhora de 70 anos vai ser seu público, se seu público é professores de artes marciais ou estudantes de artes marciais, praticantes. Você tem que definir isso, porque senão você vai rasgar dinheiro. E aí você vai fazer o seguinte, você vai investir grana, investir tempo e chegar na hora da prospecção, você pode entrevistar 100 pessoas e não ter um aluno. E não converter desses 100 prospects, um aluno. Isso pode acontecer. E se isso acontecer, você vai falar assim, essa profissão não serve para mim. Não é a profissão que não serve para você. São as suas escolhas que você fez que não são certas. Que não foram as melhores naquele momento. Olha, tudo bem se você já começou a fazer anúncio, já passou por isso, tá? É melhor você fazer algo do que não fazer nada. Feito é melhor que perfeito, tá?
Então, é melhor que... Mas se você sabe que existe um caminho que pode ser melhor ainda, que é um caminho que você pode sim avançar, que você pode sim não precisar passar por alguns obstáculos ali, você tem como pular por eles ou contorná-los, ou até fazer com que eles não existam na sua frente, por que não fazer? E essa maneira é o planejamento, é a preparação. Então, tem 3 pilares que fazem você chegar no Yoga 5K. É a preparação, a prospecção e a gestão do seu aluno. A preparação ela é a primeira fase, ela é a fase mais densa. É a fase onde você vai aprender conceitos fortes que você vai levar para a sua vida inteira. Eu vou te falar que esses conceitos servem até para qualquer outra profissão, mas dentro do contexto de yoga, eles são ainda mais fortes. Então, agora, nesse exato momento, nós estamos com uma turma do programa Viver de Yoga Personal. Essa turma está aprendendo conceitos muito fortes. Elas começaram agora, em janeiro. Então, acabaram de começar. Começaram já o ano de 2022 certinho, né? Então, e aí o que acontece? Essas pessoas estão trabalhando a parte da preparação. Estão tentando entender qual que é o subnicho, como trabalhar, qual que é o objetivo, qual que é a Roma, qual que é o avatar, como que funciona essas paradas de marketing digital. Se eu quiser fazer marketing físico, como é que eu faço? Se eu fazer marketing digital, o que eu faço? Precisa ter Facebook? Precisa ter YouTube? Como é que eu faço com o meu Instagram? O que posta? Tá tudo isso sendo feito agora. E a ideia é que você aprenda isso, não é que você aprenda isso de maneira superficial. Se você aprender de maneira superficial, o que vai acontecer? Lá na frente você vai ter dúvida e não vai saber resolver. Então, eles estão aprendendo a base, o contexto, a força. Então, na sua preparação, aprenda o conceito de como você gerir o seu negócio. Por isso que eu sempre falo, é empreender no yoga com amor. Por que com amor? Porque é algo que você quer fazer, é algo que você quer ajudar outras pessoas com a sua profissão. Mas é necessário fazer empreendedorismo. É necessário você empreender e saber sobre empreendedorismo. Professor de yoga que não sabe o que é empreendedorismo é um professor de yoga CLT, tá? Porque existe professor de yoga CLT. Existem, sim, empresas, academias, clubes que contratam professor de yoga CLT. Existe isso, tá? Eu não aconselho, porque você vai ganhar, 2 a 3 mil em carteira assinada, que no final das contas, às vezes, vão ganhar R$1.800. Mas é uma opção. Se você quer segurança financeira, se você quer estabilidade financeira, pode procurar uma vaga CLT para professor de yoga. Mas você vai ter aquela limitação. Você poderia ganhar muito mais, você vai se limitar a ganhar aquele valor. Se você for uma pessoa que não gosta de empreender, tudo bem, pode seguir por esse caminho. Mas aqui eu estou falando com empreendedores. Se você quer empreender no yoga de verdade, ganhar dinheiro com a profissão, mas podendo transmitir essa mensagem para mais pessoas, se prepare. A preparação ela é importante, é a fase mais importante. Tem um ditado popular que eu não achei nenhum outro, mas nós falamos sempre: se você tiver 8 horas para você cortar uma árvore, vamos pensar que a árvore já estava morta ali, você vai passar dessas 8 horas, 6 horas afiando o seu machado. Por quê? Porque senão você vai cortar a árvore com o seu machado cego. Vai exigir mais esforço físico, esforço mental, energia. Você vai bater na árvore, você não vai cortar, vai ser menos eficiente. Então, na fase da preparação, é isso que você faz. Você vai afiar o seu machado, você vai saber com quem você vai conversar, você vai se preparar. No caso dessa turma aí, teve até um bônus de curso de comunicação e expressividade. Para quê? Para que eles trabalhem coisas importantes neles e eles consigam se conectar melhor com o prospect e com o seu aluno, tá? Então, vamos lá, recapitulando as 3 partes. Então, a primeira dica de como você chegar no seu Yoga 5K, né, como você fazer isso pense, o valor da sua aula em grupo é diferente do valor da sua aula personal, tá? São valores diferentes, no mínimo o dobro. Segunda coisa, aluno antigo não se mexe. Você não vai ganhar R$5.000 por mês da noite para o dia, colocando tudo isso para o seu aluno antigo. Aluno antigo, você faz o reajuste anual, aquele reajuste justo, seguindo algum índice depois de um ano de prática dele. Nada também de reajustar só quando vira o ano e o cara tem 2 meses de prática, tá? Então, você não vai ganhar em cima do seu aluno antigo, tá? Então, você vai ter que fazer propostas diferentes para o aluno antigo ou buscar alunos novos. Assim, você vai chegar lá. O terceiro foque na sua preparação, foque no seu planejamento. Quanto mais você estiver preparado, mais efetiva vai ser no momento que você for fazer prospecção ou fazer gestão do seu aluno. Beleza? Combinado? Bom, essas foram as dicas de hoje.